Olá, irmãos, amém? Que Deus abençoe a nossa vida, né? Que nós possamos estar buscando aquilo que Deus tem para nós. E eu já tenho falado sobre alguns parâmetros do corpo de Cristo. E hoje eu queria partilhar um pouquinho mais sobre uma mensagem importante, né? E que trata a respeito do corpo, que trata a respeito da igreja. E às vezes assim a gente vai conversando, Estava conversando com o irmão numa chamada de vídeo, a gente ficou mais ou menos uma hora conversando, e aquilo foi muito importante, que a gente estava conversando a respeito de assuntos hoje que são assuntos sérios. Eu vejo assim que quão importante é o corpo de Cristo na prática, né? E aí eu tenho aqui um estudo que eu tenho trabalhado nele. Aí eu vou falar um pouquinho a respeito, né, do governo e do ministério na igreja. Porque o que acontece, irmãos? Deixa eu sinalizar aqui, porque essa questão de governo e ministério, ela tem sido muito mal compreendida. Infelizmente, todo lugar que hoje nós vamos, né, denominacionalmente falando, a gente vê a igreja operando de uma maneira muito pobre. E isso é uma culpa, né, do sistema que entrou. E vocês podem observar que eu estou falando aqui do governo na igreja. Porque hoje o que a gente tem é o governo da igreja. Então eu estou especificando isso para que possamos compreender. Então, o governo da igreja, ele é de caráter eclesiástico. Mas o governo na igreja, ele é uma operação de todo o corpo. Então, essa questão, por exemplo, do governo da igreja, que é uma governança eclesiástica, né? Que é o funcionamento interno, administrativo, né? Mas claro que eu quero deixar bem claro que isso tem que haver, mas não no modo hoje como ele existe, né? Porque foi muito distorcido. Isso aí é um segundo plano. Porque nós não podemos esquecer que para nós, os cristãos, né, a igreja, antes de ser uma instituição secular, que tem que ter uma personalidade jurídica, tem que ter registro, tem que ter um lugar, ela é um corpo multimembrado. E nesse corpo multimembrado, que é composto de muitos membros, tem a cabeça que governa todos os fatores do seu funcionamento. Essa cabeça é Cristo. Então hoje nós vemos assim que o problema é que as lideranças não vão assumir hoje que suas igrejas ou seus ministérios operem no sistema. Não vão. Isso vai acontecer, mas por um processo de Deus, que nós estamos aguardando, né? Durante todo esse tempo, esses anos, né, que eu tenho visto desde 85, a gente vê que não vai haver, eles não vão assumir, porque para isso seria como eles taxar que a sua igreja está desviada do evangelho. Mas o que acontece, que nós precisamos entender, irmãos, é que quando uma igreja que começa a agir no mover do Espírito, e que Deus começa ali a trabalhar, e que a visão está bem clara, a visão está bem nítida, e ela perde esse rumo, nós precisamos entender que quando ela entra nesse sistema, o sistema vai adoecer, não tem jeito. Por que isso vai acontecer? Porque perde-se a interação.
não tem como haver uma interação do sistema com o corpo de Cristo. E quando essa situação acontece, se não houver um tratamento, e esse tratamento é corrigir o rumo, é voltar para o prumo do espírito, aí o resultado é a morte. Como nós vemos hoje, que as denominações, claro que eu não estou aqui acusando, nem estou dizendo que eles estão desamparados, não, são nossos irmãos em Cristo. Todos nós fazemos parte, né, dessa aliança. Cristo nos redimiu. Mas o problema todo é que o padrão que Deus quer que haja não vai acontecer. Então eu acredito que porque as lideranças hoje não aceitam, não assumem, entendeu? Então vai ser uma intervenção sobrenatural de Deus mesmo no nosso tempo, na nossa época, para que haja uma mudança, para que nós possamos voltar à nossa vida novamente e funcionarmos como corpo de Cristo. E esse assunto, irmãos, de governo na casa de Deus, que tem sido distorcido, né? Que nós vemos aí, dessa ideia da hierarquia eclesiástica. Eu estou pregando contra isso mesmo, eu não tenho nenhum medo, não tenho nenhum temor. Se as lideranças quiserem falar, não tem problema, né? Nós vamos ouvir também e vamos compartilhar também. Mas é porque já se estabeleceu um processo, que esse processo, ele no corpo, ele entrou como um câncer. E ele foi corroendo a verdade, corroendo aquilo que é o plano, que é o propósito de Deus. Então a hierarquia eclesiástica, essa é a hierarquia que existe na ideia das lideranças hoje. É aquela organização, né? O que é uma hierarquia? É uma organização de graus, de ordem crescente ou decrescente. E aí quando nós falamos em hierarquia eclesiástica e suas funções, nós estamos falando da organização por ordem de grau de funcionamento no serviço da igreja. Só que esse processo, né, que aconteceu esse processo organizacional, ele foi criado, né, com a intenção de servir melhor o povo de Deus, né, para que se colocasse ordem nas relações entre os obreiros, né, que não existia naquele tempo. Mas por que não existia essa ordem entre os obreiros? Porque a igreja foi se perdendo, ela foi se distanciando. Então aquele plano original que Deus estabeleceu na vida ministerial da igreja como função, ele se perdeu. Então a visão foi mudada. E nós vemos hoje que quando uma igreja começa a funcionar, um povo começa a funcionar numa visão pura do mover do Espírito, e que você percebe ali que há uma pureza e que aquilo ali está perto daquilo que a palavra está dizendo. E aí o que vem e acontece? Pronto, no decorrer do tempo, alguma coisa ocorre que acaba se saindo fora novamente. Eu não estou aqui criticando as lideranças. Claro que tem muitos homens que são sinceros diante de Deus, tem muitos que infelizmente estão aí como mercenário mesmo, como a palavra fala, né? Que estão sugando o povo. Mas aqueles que são sinceros, não é porque eles são sinceros, não é porque há uma motivação pura no coração deles, que se eles não atentarem, não abrir o coração para o que está escrito na palavra, que não serão corrompidos. Porque há uma tendência natural na vida do homem de querer ser superior ao outro.
É prazeroso ele ser chamado de alguma coisa, é prazeroso ele ter a proeminência em algum ponto, é prazeroso ele ditar algumas ordens, é prazeroso ele estar ali numa cadeira de comando. Isso é o que começa a corroer o sistema, né? Vamos ver Pedro lá em 1 Pedro 5:1. Pedro, gosto muito desse versículo. E Pedro lá andou com Jesus, tinha toda aquela autoridade, e de repente ele chega na igreja, e vamos memorizar aqui que os presbíteros estavam lá, e Pedro chega e fala assim: eu, presbítero, igualmente vós, presbíteros. Ele sentou na mesma cadeira, no mesmo nivelamento. Ele não chegou lá e falou assim: eu, Pedro, ó, eu andei com Jesus, eu sou, entendeu? Vi muitas coisas que aconteceu com ele me escolheu, então aqui, eu estou chegando aqui agora como Pedro o primeiro, e vocês aí foram estabelecidos por mim, e, entendeu? Eu quero obediência, eu quero submissão. Não, mas ele falou assim: eu sou igual a vocês. Isso é uma coisa tremenda. Felizmente não vemos isso. Nós vemos as pessoas querendo um lugar de proibido, ainda que falem que não, mas você vê ali o sistema sendo estabelecido. Irmão? Então esse assunto de governo é um assunto muito complicado, é um assunto confuso no meio do povo de Deus. E a questão de ministério, que também é um assunto muito rico na palavra, né? Mas também muito distorcido. Então, quando nós abrimos a palavra para podermos estudar essa questão, nós vamos ver lá a questão do governo e do ministério na casa de Deus, ou, traduzindo, ministérios no corpo de Cristo. E quando nós vemos Paulo falando lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27, vemos Paulo falando assim: ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Então, ele falou no aspecto coletivo, e depois ele vem para o individualmente. O que ele estava querendo dizer com isso? Vamos pegar lá no livro de Apocalipse, tem muitos textos, mas vamos ler só um para a gente poder entender esse individualmente. Apocalipse 3:20 está escrito assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Individualmente. Então, quando o Senhor fala essa palavra individualmente, ele está dizendo que este corpo é composto de chamados individuais, que na sua relação com ele executa o seu propósito. Não basta ter muitas pessoas, porque o corpo, irmãos, embora sendo um só, é constituído de muitos membros. Então não é só pessoas. Então, quando nós vemos lá as 7 igrejas, essa palavra está lá no Apocalipse, dita a uma das igrejas. Cada uma dessas igrejas ele fez um chamado, e que esse chamado, totalizando 7. E aqui nós vemos o Espírito Santo trabalhando num padrão. Vou sair só um pouquinho dessa palavra e vamos configurar essa parte, né, do corpo de Cristo, essa visão do corpo de Cristo. Então, ali são 7 igrejas, e em cada uma ele faz um chamado individualmente, e esse padrão que Deus usa, que é o número 7 aqui. Quando você estudar lá, você vai ver ele fazendo esses chamados: ao que vencer, dá-lhe encomendar da vida; ao que vencer, não receberá dano da segunda morte. Já escrevi aqui no meu estudo: ao que vencer, darei de comer do maná. E ele vai falando, e aí nós vemos lá em Provérbios uma palavra muito, muito profunda, né?
que ele fala assim, porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os ímpios tropeçarão no mal. O que existe nessa abrangência? O número 7, irmãos, ele é um número da plenitude do reino natural do Senhor, que também está ligado com a nossa experiência. Então, Deus, ele estabeleceu esse seu plano, esse seu propósito e esse corpo para que houvesse essa ligação, essa interação, essa mistura, para que uma promessa dele se cumprisse, que era uma igreja sacerdotal, uma igreja reino. Então vamos pegar aqui, né, esse número, né, e vamos pesquisar a respeito dele no alfabeto hebraico. Quando nós vamos no alfabeto hebraico, esse número 7, ele equivale à palavra Zayin, que essa palavra é uma palavra que ela tem um paradoxo nela, que ao mesmo tempo que ela significa uma arma, eu queria mostrar para vocês, mas depois vocês podem pesquisar, ela tem uma aparência de uma espada, mas o interessante é que ela tem essa aparência da espada. Normalmente o alfabeto ele tem os desenhos lá, e tem as palavras, e cada palavra tem um número, um número que equivale a essa palavra. Então, ele parece uma espada, mas paradoxalmente ele deriva de uma raiz que significa sustento, alimentação. Ou seja, nutrição. E veja bem, isso relacionado com a espada. Agora, vamos observar que a palavra pão, no hebraico, que ela é shem, que ela também está contida numa palavra que significa guerra, que é milhamá. Então nós vamos entender aqui um mistério muito profundo, que a espada da guerra muitas vezes é necessária para a nossa alimentação, não no sentido de combate vingativo, de batalhas, de luxúria, de avareza, mas no sentido espiritual, a fim de que nós possamos ser nutridos, a fim de que o corpo possa ser nutrido. Então, muitas vezes nós temos que nos envolver numa guerra espiritual, e por isso o Senhor se apresenta às 7 igrejas e diz: ao que vencer, ao vencedor. Então ele se apresenta como esse Zayin, o homem coroado, o rei, a espada, o nosso protetor, o leão da tribo de Judá. Então, por quê? Porque este que se apresenta como a espada, ele também é o que nutre a nossa vida. Porque ele é descrito aqui como o pastor que alimenta as suas ovelhas. Então o que Paulo vem e fala? Né? Que Cristo é a cabeça desse corpo. Ele supre, ele nutre, ele alimenta. Então a gente volta lá no livro de Êxodo, capítulo 19, e o Senhor tem a promessa lá: vós sereis para mim um reino de sacerdote e uma nação santa. Então todos nós que cremos no Senhor Jesus, e individualmente, Paulo sai do corporativo e vai para o individual, e essa ênfase é por quê? Que Paulo e que o Espírito deixa claramente, bem específico nessa palavra, é porque essa ênfase destrói os formatos praticados pela igreja nesses dias a respeito de ministérios no corpo de Cristo. Por quê? Porque a palavra, lá em Efésios capítulo 4, versículo 9 e 11, fala assim que ele quem? Esse que é a espada, esse que nutre, esse que sustenta, que alimenta, subiu, ele designar no grego, significa eleger, escolher, estabelecer, fixar.
Ele subiu, ele escolheu, ele elegeu, ele estabeleceu na igreja, primeiramente apóstolos. E aí é que está o problema. É porque quando essa palavra está escrita lá no livro de Efésios, aí normalmente, se nós não tivermos o entendimento do Espírito, estudarmos a palavra, estudarmos o texto, o contexto, irmos para outros pontos da Bíblia, buscarmos a revelação do Senhor, nós vamos falar assim, ó, está escrito aqui, ele estabeleceu primeiramente apóstolo, então eu sou maior do que você. E o outro aqui é maior do que o outro, e o outro maior do que o outro. E aí, criamos a hierarquia eclesiástica, a hierarquia maiores e menores, coisa que Deus nunca fez, coisa que Jesus nunca quis que houvesse. Porque essa questão de, primeiramente, pode ter a ver com o impacto da autoridade espiritual, pode ter a ver não, tem impacto com a autoridade espiritual devida, relacionada com a função. Então, primeiramente, apóstolos, não é porque eles são de uma hierarquia superior. Depois, profetas, não é porque eles estão abaixo do apóstolo. Depois, mestre, não é porque eles estão abaixo do profeta. Depois, pastores, e vai por aí fora, não é porque eles estão abaixo, não. Isso tem a ver com a questão da hierarquia. Isso tem a ver com, eu estou vendo aqui porque é muita coisa, tem a ver com a questão da função. Isso é interessante porque essa hierarquia do corpo, ela tem sido compreendida por lideranças, como se Paulo estivesse falando aqui da hierarquia eclesiástica criada pela igreja, um processo que aconteceu para os fins de organização e tomaram essa palavra como se fosse isso. Então essa hierarquia eclesiástica é aquela onde na igreja o pastor é o maior, depois o co-pastor, depois o outro, como se o corpo de Cristo fosse um quartel, entendeu? Mas veja que nesse versículo Paulo fala que a cada um, quando você vai lá no versículo 7, Paulo fala assim que a cada um foi dado a graça conforme a medida do dom de Cristo. Então essa linha que Paulo fala, que Paulo usa para organizar a descrição dos ministérios, corresponde à medida da graça que cada ministério recebe no corpo. Então é aquele chamado dom de Cristo, para que a igreja possa o quê? Se desenvolver, todos cheguem à maturidade, todos estejam firmados na palavra, para que todos tenham a mesma fé, tenham o pleno conhecimento do Filho de Deus, alcance a estatura dele, enfim, buscando a verdade com amor, é que se pode alcançar a plenitude de Cristo, que é a cabeça da igreja. Eu vou finalizar aqui, depois eu vou dar sequência nesse estudo em nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos.